Vamos começar a discussão. Tem algumas perguntas aqui para vocês, então vocês fiquem à vontade, eu coloco a pergunta, responde quem quiser e um complementa o outro. Tem uma primeira pergunta, é o seguinte, tudo bom, vocês se reuniram durante um ano, dois, discutiram todos os códigos, padronizaram isso tudo, tá bom. E o que os estabelecimentos vão ter que fazer agora? Isso, posso responder, boa pergunta. Os estabelecimentos, eles têm que, primeiro ponto é fazer esse alinhamento com os credenciadores, e os credenciadores já estão também fazendo esse alinhamento de comunicação com eles, para explicar exatamente o que está mudando. Para o estabelecimento, é checar o processo dele que ele tem de validação no processo de autorização, quais são as lógicas que eles têm hoje para disparar autorizações recorrentes e colocar nessa lógica de recorrência quais podem ser retentados e quais motivos não podem. Então, o primeiro ponto é olhar a lógica, como é que está para as recorrências, e fazer uma análise também, dentro dos processos de prevenção, como é que está essa questão implantada dentro da operação deles, olhando essa lógica de negativas. Então, esses são os dois primeiros e principais pontos que eles têm que analisar. Alguém quer complementar? Bom, se não, vamos avançando, né? Olha, já estão me corrigindo aqui, dizendo que o normativo já está na parte aberta do site, né? Então, é só os senhores consultarem lá, normativo 21. Acabaram de me dizer que já está na parte pública do site da ABEX. Então, com todas as empresas que estão participando desse webinar já podem acessar lá e ter o conhecimento de conhecer na prática todas a tabela, toda a relação de códigos, ok? Bom, uma outra pergunta que tem aqui é o seguinte, tá bom, o que os estabelecimentos têm que fazer qual é o ganho? O que ganha o portador, o que ganha o estabelecimento comercial, o que ganha a indústria de meios de pagamento com esse processo, com essa padronização que se está se implantando? Quer respondê-lo? Posso responder. Bom, pessoal, a indústria como um todo ganha com uma experiência diferenciada, tanto para o estabelecimento, que consegue orientar melhor o seu cliente, consegue aprovar um volume maior de transações, que ele vai ter certeza que vale a pena tentar. As bandeiras, junto com os emissores, conseguem uma aprovação maior de compras, né, e esse faturamento subindo no mercado como um todo, ele é benéfico, né, para todas as partes, para todos os players. Então, basicamente, a gente fala de melhora de experiência do cliente, com todos os cartões, com todas as bandeiras, com o estabelecimento e, ao mesmo tempo, um faturamento crescente em todas as pontas, que faz com que isso se propague e rode muito melhor, né? A gente tem uma expectativa, realmente, principalmente do e-commerce, de ter uma melhora significativa em performance de autorizações, em percentual de aprovações de compras, tá? Dado que a gente reduz a ineficiência de retentativas que não valem a pena, né, hoje, e aumenta, então, as retentativas que realmente fazem sentido. Então, com o mercado como um todo, a gente fala em faturamento, em um tempo menor de processamento, em um custo menor de processamento, e uma experiência para o cliente muito mais agradável. Isso aí. Ou seja, é um processo de ganha-ganha, né? Todo mundo tem benefícios, o comércio vende mais, o usuário, o portador do cartão fica mais satisfeito, que consegue realizar a transação, e a indústria ganha como um todo. Tem mais perguntas aqui, por exemplo, esse é um processo de compliance das bandeiras ou da ABEX? Então, boa pergunta. Esse foi um processo que partiu da ABEX, e saiu dentro dos comitês de emissores de prevenção à fraude, e aí sim a gente criou esse GT de padronização. Então, não é uma iniciativa isolada de bandeira, é uma iniciativa do mercado. E aí é o que eu digo, eu agradeço a BEX, porque se não fosse através da BEX, aqui não é rasgar seda nem nada, mas a gente perderia muito prazo, ou sairia para uma decisão individual
com criação de mandates isolados, e a gente não teria essa padronização que a gente conseguiu fazer. Então, graças à Abex, a gente conseguiu fazer esse processo, tá? Ok. Só lembrando, a Abex tem 90 associados, né? E a função nossa é essa, né? Vocês é que fazem a Abex, né? A participação nos comitês, essas discussões é que permitem à própria indústria de avançar. Bom, como vai ser? Vocês falaram que tem uma parte agora, ela implementa agora dia 15, tem um processo de uma sintonia fina que vai até agosto, né? Como é que vai ser esse processo de monitoramento do cumprimento, da execução dessa normativa? Bom, posso falar também. Nós como bandeiras, nós estamos criando relatórios para monitorar, e a gente consegue abrir exatamente qual emissor e credenciador está mandando as respostas já dentro do padrão que a gente definiu. E a ideia é voltar na Abex em agosto e levar assim, exatamente esse percentual de quem realmente aderiu, quem virou e ainda quem não está fora do processo. E aí sim fazer via Abex os acionamentos devidos para quem não de fato virou, tá? Então é um processo que a gente combinou, faz parte aí do projeto, e a ideia é compartilhar depois com a Abex, com o grupo todo, como é que está o rollout disso da indústria, tá? Vocês têm alguma expectativa de melhoria do índice de aprovação, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente ainda, foi um ponto que a gente tentou estimar, mas ainda cada um tem, acho que, uma percepção. Mas a ideia é monitorar e ver para quando vai. Hoje, quando a gente olha, eu não sei aí já na Visa, ou na Elo, ou na Max, como é que tá, mas a gente sabe que os índices são baixos, né? Principalmente para cartão não presente, os índices são baixos. Acho que vocês têm um número aí para cartão não presente, né, Ricardo? Mas com certeza, se a gente tirar essa camada de negativas que a gente já tem, a gente vai melhorar bem. Ainda não chega no cartão presente, que está bem evoluído com o chip PIN, mas o ganho é significante. Tá? A gente não estimou. E eu também entendo aí, Ricardo, que é um pouco do que eu comentei antes, a reorganização dos códigos de resposta, ela pode não estar diretamente relacionada ao incremento do payment volume, né? Que é o que todo mundo quer aqui, né? Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começa a ter um universo de transações e de respostas mais limpos, eliminando aquilo que era desnecessário, a tendência é que a taxa de aprovação ou ela se estabilize ou ela cresça, porque baixar não vai baixar por conta disso. Então, a gente aposta também nisso. Mas foi o que o Fausto falou, ainda é muito incipiente, né? Seria empírico falarmos que isso vai ocasionar automaticamente no aumento da taxa de aprovação. Ok. Luciana, algum comentário? Não, pessoal, eu realmente tenho, todos nós, né, a gente trabalhou bastante nesse projeto, a gente teve muitas reuniões, muitas discussões, e a gente realmente espera que seja algo que faça diferença, né, que chegue lá na frente, a gente olhe para trás e fale, nossa, como a gente conseguiu mudar o cenário das autorizações, né, em todas as maneiras, e é imprescindível que os e-commerces e os estabelecimentos físicos façam realmente essa revisão que o Fausto citou, que olhem para essa questão do reversível e irreversível e remodelem de forma que tenham operações eficientes, de fato. A gente vai monitorar, a gente vai olhar, vai reorientar, contem conosco para o que vocês precisarem, inclusive, nesse começo. Falem com os credenciadores, eles têm bastante informação, estão fazendo mudanças do lado deles, os emissores também. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente tem certeza que o ganho desse projeto é enorme lá para frente e todo mundo vai se beneficiar dele, tá bom? É isso daí. Ok. Bom, fiz a minha provocação, tinha que fazer a provocação a vocês, não tinha jeito, né? Tenho mais uma pergunta aqui, eu vou ler porque ela é mais extensa. Após a implementação do normativo e passado o período de adaptação, caso algum membro identifique anormalidades no processamento de outras instituições, especificamente para uma das bandeiras, a quem deve recorrer? A Abex ou as bandeiras? Posso responder, Fausto, se você quiser. Eu entendo aqui, não sei o que também pensa o Fausto e a Luciane. A Luciane, a gente não alinhou
não extraiu nada disso, né? Mas do ponto de vista de que a gente colocou a ABEX como ponto focal e central da discussão, mesmo que cada uma de suas bandeiras, né, tenham cumprimentos, regulamentos, releases focados nesse assunto, a discussão tem que ser sempre trazida para a ABEX, né? Eu acho que a ABEX precisa ter a oportunidade de entender que o senso comum aqui é o que deve prevalecer. E é isso que a gente tem que buscar. Exato, só complementando também, assim, nós não estamos mudando nenhum fluxo operacional de que tem em produção. Então, a partir do momento que tiver algum problema, os estabelecimentos já têm um canal de comunicação direto com o credenciador. Isso não muda nada. Então, qualquer problema que tiver de mensageria, de autorização, se já existe esse canal com o credenciador, isso não muda nada. Se for algo em relação à normativa e da dúvidas, conceitos, ao primeiro ponto também, aos estabelecimentos aqui, sugiro questionar o credenciador, porque ele está fazendo essa comunicação também. E se tiver qualquer outro ponto, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer o que o Danilo falou, vamos trazer, é consensuado e vamos trazer no grupo aqui discutir novamente. Eu tenho mais uma enormidade de perguntas, então vou fazer um rapidinho, tá? E vou lendo porque... Vamos lá. Você já acabou de falar de monitoramento, cumprimento do normativa. Tem penalidade para quem não se adequar? No curto prazo, não. Então, segundo semestre, não tem penalização de bandeiras olhando essa normativa, que já existem. Aí já existem mandates e regulatórios das bandeiras em relação ao processo de autorização. Então, a gente não está criando algo novo. O que já existe é um padrão. Tá? Então, a gente não está criando para isso esse ano. E aí, a gente discutiu como bandeira, a gente está alinhado e é o mesmo consenso. Ok. Vamos lá. Sabemos que os códigos de retorno são padronizados entre bandeiras, emissores e aquários. Mensageria ISO. Contudo, alguns aquários não retornam a negativa no padrão ISO para o mercado. Nesse caso, como os demais players, gateways, merchants, conseguirão seguir adequadamente o normativo 21? Os aquários dividirão com o mercado o DI-PARA da mensageria que é realizada por eles? Então, posso responder essa. Por isso que nós estamos colocando aqui que é muito importante que vocês entrem em contato com o credenciador, com o acquire de vocês, e entendam como que eles estão estruturando esse processo, tá? Eles também estão mudando fluxos e, com certeza, já pensaram e já estão estruturando essa questão de como eles repassam a resposta para os merchants. Então, não adianta a gente falar que, de uma forma geral, é muito importante que se entre em contato com eles e veja como que esse fluxo vai se dar para que a normativa seja cumprida. Tá? Ok. Vamos lá, o pinga-fogo aqui. Quais emissores e credenciadoras já estão prontos? Essa... Tem um percentual, aí cada bandeira acho que já está monitorando, mas quando a gente olha, a gente vê que grande parte da indústria, grande parte do mercado está pronto para virar aqui dia 15 de julho. Tá? Então, eu diria aí mais que 70%, isso já tem um tempo atrás, que a gente fez o último update, e a maior parte já estava pronto. Tá? Então, assim, a maior parte do mercado já está preparado para virar. Essa é a resposta. Acho que é importante, se já tem mais de 70% que vai virar dia 15, quer dizer, quem não tiver vai ter que correr, porque senão vai ficar com uma performance muito pior, muito mais comprometida, né? Bom, sim. Tem mais perguntas aqui. Como fica o lado dos adquirentes ao receberem os retornos dos emissores para este novo modelo? Existe alguma recomendação passada para eles não realizarem o agrupamento desses retornos? Sim, eles fizeram, os credenciadores estão diretamente, participaram desse processo, da mesma forma como os emissores agrupam hoje os códigos, alguns credenciadores também agrupam. Então, a normativa vale para os credenciadores para que eles repassem exatamente o que o emissor está respondendo. Então, o credenciador não pode mais agrupar, tá? E ele vai ter que repassar para o estabelecimento sem agrupamento. Então, respondendo, o credenciador não pode mais agrupar, tá? Em linhas gerais. Ok.
Vamos lá. Eu não entendi, mas talvez vocês entendam, porque vocês é que conhecem disso. Posso exibir a mensagem reduzida para o meu POS TEF PINPAD? É necessário visualizar na tela do POS o código do erro que vem da bandeira ou somente o texto do erro está ok? Quer respondê-lo? Oi, eu estou tentando melhorar meu áudio, você consegue responder, Fausto, que está dando um problema no meu áudio. Sim. O que a gente fez? Se você olhar lá na normativa, tem exatamente o texto que é para ser respondido, tá? Quando a gente discutiu, tem alguns credenciadores que, quando a gente vai para TEF, tem uma quantidade menor, limitada. Então, a ideia é usar o texto que foi fechado e ir reduzindo um pouco lá a mensagem e fazer uma readequação futura. Talvez não para 15 de julho, então para a TEF, a gente falou que pode ser reduzido sim, para virar agora 15 de julho, mas informar ao o credenciador informar para a BEX qual que é um prazo que vai estar isso regularizado. Tá? Tem que ter um plano de ação. Ok. Vamos lá. A padronização poderá gerar um aumento do fluxo de necessidade de atendimento do estabelecimento comercial ao credenciador em caso de não entendimento do problema? Nesses casos, algum processo para sugestão de alteração de alguma mensagem? Então, esse faz parte do plano de comunicação entre os credenciadores e os estabelecimentos. Então, primeiro explicar cada um dos códigos, o que pode ser retentado ou não, e qual é a mensagem padrão que está indo lá na ponta. Uma vez feito isso, a gente entende que o processo, hoje, ele já demanda muito mais. O cliente, hoje, quando é negado, lá na ponta para o estabelecimento ele já tem esse fluxo alto de negativas, que ele já busca o credenciador. Se aparece lá na ponta lá que é uma senha inválida, o próprio estabelecimento já não precisa acionar. Então a gente entende exatamente ao contrário, eu acho que deve diminuir. Claro que num primeiro momento tem esse alinhamento dos motivos, dos porquês e abrir, aí eu acho que vale essa comunicação entre credenciador e estabelecimento muito forte do que a gente está fazendo, mas a normativa é justamente para diminuir esse volume que hoje é muito alto. Tá? Muito alto. O cliente não sabe porque foi negado. Então ele fica procurando, fica ligando, fica acionando o próprio credenciador, falando, tô com meu, não passa autorização aqui. Se ele tiver a informação lá pelo o porquê, ou ele já vai ligar direcionado, ou o cliente já vai ligar muito mais direcionado no emissor. Tá? Ok. Olha, a gente, eu acho que deu uma esgotada nas perguntas. Eu acho que é um momento importante. Eu queria só recapitular alguma coisa antes de passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais para a gente encerrar. Eu acho que o importante é registrar que isso é um processo de mais de ano de discussão dentro da associação, né? Ela começou, se não me engano, em 2018, foi trabalhada ao final de 2018, início de 2019, quando foi publicada a normativa, com prazo, né? E ela foi discutida entre bandeiras, entre credenciadoras, entre subadquirentes, entre emissores. É uma discussão coletiva, né, feita dentro da associação, que resultou no normativo 21, que busca a padronização desses códigos, né? O trabalho do grupo não se encerra, né? Tem toda a parte agora que vai monitorar essa implantação, fazer eventuais ajustes, então a gente está aberto a sugestões, a contribuições de toda a indústria, dos estabelecimentos comerciais, porque isso tudo é feito para gerar mais eficiência em todo o processo, né? Inclusive e principalmente nos estabelecimentos comerciais. Então, feito esse registro, eu queria passar a palavra para vocês para a gente começar a se despedir, né? E já de antemão agradecendo muito ao Danilo, ao Fausto e à Luciana e a todos vocês por participar desse webinar aqui com a BEX. Senhores, a palavra é de vocês. Bom, posso falar. Primeiro, agradecer muito a BEX, a todos os emissores, credenciadores e a todos os estabelecimentos que estão aqui. Reforçar que a participação de vocês nesse processo é fundamental para a gente conseguir implementar, para a gente melhorar essa dinâmica que tem hoje. Isso é um marco que vai mudar muito aí a indústria do Brasil. E eu sei que vão surgir dúvidas e a gente está disposto a sanar essas dúvidas que porventura vierem. Então,
primeiro, de novo, reforçando, a atuação de vocês é fundamental, e no credenciador para sanar essas dúvidas, e o credenciador coletar essas informações e trazer aqui para o grupo para a gente responder o mais rápido, porque vão surgir, uma vez que implementa, vão surgir questionamentos e pontos que talvez a gente nem pegou, e a gente está aqui para atuar e ajudar. Obrigado, gente. Obrigado, Fausto. Oi, Fausto. Fausto, está dando para me ouvir? Ricardo, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim, estamos. Então tá bom. Então tá bom. Bom, pessoal, só me despedindo então, obrigado aí também a todos pela participação. É super importante essa ponta de vocês, né, que ela se cumpra aí para que essa normativa fique completa e a gente tenha os benefícios aí, os ganhos desse processo, tá bom? Está à disposição de vocês. Obrigada, um abraço. Obrigado, eu também me despeço aqui, pessoal, agradeço e parabenizo aí a equipe Abex, Ricardo, pessoal que está no bastidor, que não aparece aqui, a Carol, a Danusa, o Fausto e a Luciane, muito legal, parabéns aí pela condução como fizeram, e a todos vocês que sintam-se à vontade em me procurar, quando é assunto que muitas vezes a gente sabe, deixa eu procurar o Danilo, é mais fácil conversar com ele, não tem problema algum, a gente pode discutir sobre esse assunto, mas eu sempre peço, se tiver a oportunidade de trazer ao grupo para que a gente discuta isso com a Abex, seja melhor, eu acho, para a condução aí desses trabalhos. Muito obrigado, tá, pessoal? Boa tarde. Danilo, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos em nome da diretoria e a gente espera que essa padronização que se implanta agora dia 15, junto com outras medidas que estamos discutindo para melhorar a experiência do cliente e aumentar a realização de negócio, ajude a gente a passar por esse momento tão difícil que a gente está passando agora. Então, agradeço a todos. Muito obrigado a todos que participaram. Fiquem aí com saúde. Um abraço. Tchau, obrigado, gente. Abraço.